Semana Nacional da Vida, que alegria poder estar com você para poder compartilhar mais um dos temas dessa nossa semana. Hoje, a graça do tempo e a aliança das idades da vida. A vida humana é um dom inestimável. E cada tempo, como nos ensinava Tagore, cada idade tem a sua juventude. Por isso, quando a fé nos ensina de que a vida deve ser preservada desde a fecundação até a sua morte natural, se ensina e se quer demonstrar que também em cada momento da vida há uma beleza muito própria a ser celebrada, a ser também anunciada e principalmente a ser compartilhada. E isso se revela também no dom da vida dos idosos, daqueles que entram em um novo período da vida, que se por um lado o corpo por vezes vai apresentando os seus limites, a cabeça em algumas situações também começa a perder a sua capacidade de articular tantos pensamentos, há uma realidade do coração do ser humano que permanece sempre imutável, o seu coração e a sua capacidade de amar. Aliás, ao olhar a vida de tantas pessoas, nós percebemos que aqueles que vivem com intensidade a própria vida, tanto mais estão no tempo, tanto mais os anos se passam, tanto mais essas pessoas se tornam peritas em humanidade, como o Santo Padre, o Papa Francisco nos ensina. Tanto mais o coração dessas pessoas vão crescendo no amor. Justamente por isso, a vida dos idosos é uma grande graça, é um grande dom, porque é a vida que vai sendo amadurecida e vai podendo também crescer nesta consciência do dom que cada um é. Portanto, é preciso que nós olhemos ao nosso redor para reconhecer o dom da vida daqueles nossos irmãos que avançaram na idade e que agora são idosos, que são verdadeiramente um grande sinal do amor de Deus por nós. Se nós nos recordamos bem, no Antigo Testamento era comum que se apresentasse a vida dos grandes sábios, como Abraão, como Matusalém, justamente pela característica da sua própria vida e dos anos que se passavam. Porque tanto mais aquela pessoa vivia, tanto mais ela podia ter experimentado na sua vida, na sua história, o amor de Deus. Por isso, olhar aos nossos irmãos idosos com carinho, não só de quem precisa de um cuidado, mas também daqueles que são um grande tesouro a ser guardado, a ser protegido e que são capazes de nos ensinar tantas coisas. Por isso, o Santo Padre, o Papa Francisco, tem insistido em uma ideia bastante bonita e que pode marcar o nosso tempo, que é aquilo que o Santo Padre tem chamado de um encontro das gerações. Ou seja, de que os idosos possam reconhecer nas gerações mais jovens, mais novas, a possibilidade de encontrarem um sentido para a sua vida ao ensinar, toda a sua experiência e, portanto, conceder às gerações mais jovens a possibilidade de economizarem, o aprendizado, de terem mais tempo a crescer, porque podem receber a tradição daqueles que já viveram, daqueles que já experimentaram tantas coisas. Do outro lado, também o frescor da juventude pode devolver a alegria às gerações que os precederam. Os idosos podem encontrar nos mais jovens a alegria de permanecer, de continuar, de ir até o fim. Olhemos, por exemplo, as nossas comunidades. Por vezes, este encontro de gerações pode manifestar-se como um confronto, mas por vezes como um grande tesouro. Como é possível, que tantas e tantas vezes a comunidade possa encontrar nesse diálogo profundo e bonito uma grande alegria e uma grande graça. Aliás, o Santo Padre, em uma catequese sobre a velhice de fevereiro de 2022, usa uma imagem bíblica bastante interessante, quando ali na profecia de Joel
se anuncia os tempos messiânicos e o derramamento do Espírito Santo em plenitude, uma das marcas da ação do Espírito Santo é a comunhão das gerações. O profeta vai dizer, né, que os jovens terão visões e os anciãos terão sonhos. Ou seja, todos serão abertos à voz de Deus e todos poderão anunciar uns aos outros a graça de viverem em comum. Portanto, o nosso olhar atento aos mais idosos, mas também aqueles que são idosos, o olhar atento aos que estão iniciando a vida ou no meio da sua jornada, pode se constituir nesse grande tesouro. Eu encerro com uma imagem bonita. A igreja, ela sempre foi pensada, desde o Antigo Testamento, como uma carral, como uma caravana, né? E numa caravana, ou seja, num povo que está em procissão, né, há aqueles que vão à frente da procissão e aqueles que vão mais atrás. Os que estão à frente têm a alegria de terem dado os primeiros passos e, de alguma maneira, eles abrem o caminho, mas os que estão atrás podem ser protegidos pelos passos dos primeiros, mas também podem incentivar os passos cansados dos primeiros a continuar. Nesta caravana, que é a caminhada da humanidade e da própria igreja, os idosos são aqueles que estão mais à frente e que, portanto, precisam do nosso apoio, dos que ainda não chegamos, né, à ancianidade. Mas, por outro lado, aqueles que vão atrás, né, também são esse sinal, de tal maneira que o corpo inteiro caminha junto. Se em primeiro lugar, se no meio, se no fim desta procissão, o mais importante é que todos cheguemos juntos, como humanidade e pensando na lógica da fé, como o corpo de Cristo. Deus te abençoe e uma belíssima Semana da Vida para todos nós. Diante da reflexão deste quarto vídeo, a graça do tempo e a aliança das idades da vida, qual é o propósito que temos para hoje? Jejum em favor dos familiares que cuidem dos seus idosos. Quantas pessoas precisam da força da nossa oração? Que a gente possa oferecer o jejum em favor dessas famílias que cuidam de tantos idosos.